Irmãos, irmãs, nesta manhã nós damos sequência a essa série de mensagens, Presença que Transforma. Esta é a quarta mensagem, na semana que vem nós finalizamos essa série. E nós estamos conversando a respeito do privilégio que nós temos de ser igreja, mas também da responsabilidade que é estarmos presentes nos ambientes, nos lugares onde estamos inseridos. Quando nós olhamos para a sabedoria bíblica, nós percebemos que o Deus revelado ali não é um Deus de discurso, de uma tese. O Deus revelado na sabedoria bíblica, ele não se apresenta a partir de uma ideia, de uma conjectura, mas sim a partir da presença. Jesus, ele é o Deus Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, Deus presente entre nós e por nós. A partir dessa perspectiva, nós percebemos de forma muito simples e muito clara, olhando para a Bíblia, que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus de presença. Se você tem se relacionado com Deus, se você tem desenvolvido a sua espiritualidade e você tem percebido que o Deus que você adora, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é poderoso, mas ele é um tanto quanto distante, então você precisa pedir para Deus nessa manhã, para que Deus realinhe a sua mente, o seu coração, ao que a palavra, ao que as Escrituras dizem sobre Deus. A Bíblia, a sabedoria bíblica, nos fala que o nosso Deus é um Deus presente. Ele conhece as nossas limitações, ele sabe que você é pecador, ele não se assusta com o seu pecado, ele conhece você exatamente como você é, e mesmo assim, ele é um Deus presente. Tá? A partir dessa perspectiva, nós como seus discípulos de Jesus, nós também devemos ser presença. Se Jesus não é discurso, nós, a sua igreja, não podemos ser discurso. Se Jesus não se propõe a ser uma tese, nós, os seus discípulos, também não podemos ser bons em palavras e ruins na prática. Nós precisamos ser presença que transforma. Nesse sentido, nós temos começado nossas conversas a partir dessa fala. A cidade não precisa de igrejas perfeitas, precisa de igrejas presentes. Este bairro onde nós estamos inseridos enquanto comunidade local, o bairro onde você mora, os vizinhos que você tem, eles não precisam de uma igreja perfeita. Por isso, quando você pensa em convidá-los para vir para cá, mas de repente você pensa nos nossos defeitos. Será que eu vou convidar o vizinho, a vizinha, fulana, para ir ao ático domingo que vem? Mas no ático tem umas coisinhas assim que não vou convidar. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, porque essas pessoas não precisam de uma igreja perfeita, elas precisam de uma igreja real, presente. E a gente vem conversando ao longo da semana sobre hábitos missionais que nós podemos desenvolver, hábitos simples, que tornam visível a sua presença como parte da igreja no cotidiano das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E nós começamos falando sobre presença diante de Deus, em oração diante de Deus, uma presença que ouve, que está disposta a ouvir o que as pessoas têm a dizer, que não se apressa em falar, mas que se propõe a ouvir. Na semana passada, nós falamos sobre presença ao redor da mesa. E hoje nós vamos conversar sobre presença no serviço com amor. Hoje nós vamos falar sobre essa presença que serve. E talvez você pense assim, poxa, mas eu precisava ouvir nessa manhã uma palavra de alento, de encorajamento, porque eu estou passando por um momento difícil, porque na minha vida, na minha história, estou passando por um momento onde eu precisava de uma palavra de esperança para mim. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que toda vez que Deus dá propósito para a nossa história, Ele nos cura, Ele nos alinha e Ele nos alenta. Se você precisa de esperança, de alento nessa manhã, na verdade, você precisa ser colocado na história de Deus e encontrar propósito lá.
o propósito de Deus para a minha, para a sua história, dentro dessa perspectiva da presença que transforma hoje, nós vamos refletir a partir dessa presença que serve, dessa presença no serviço. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 45, Jesus, ele diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem, é uma expressão que está presente lá em Daniel, capítulo 7, verso 13, 14, referindo-se àquele que viria, referindo-se a Jesus. Então Jesus se apropria dessa expressão, ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus perfeito. Jesus é aquele, conforme o texto que o Rubem leu aqui, entre uma canção e outra, de Filipenses 2, aquele que se esvaziou. Eu e você não temos muito do que se esvaziar. Jesus tinha muita coisa para se esvaziar. Ele é o próprio Deus, ele é aquele que João chama de Logos, a palavra que sempre esteve com Deus. Nossa mente não consegue nem acessar isso muito bem. Todo-poderoso. Esse Jesus poderoso, que poderia ter toda a regalia, todo o conforto, toda a comunidade, toda comodidade. Ele poderia ter vindo para ser servido. E a gente ia achar o máximo. Porque, de fato, ele é digno, ele é poderoso, ele é merecedor de toda a honra. Mas ele mesmo diz que o Filho do Homem, que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida está aqui junto com serviço, para servir e dar a sua vida. Parece que é a mesma ideia, é a mesma coisa quando você serve alguém, quando você dá a sua vida por alguém, você está servindo, quando você está servindo, você está dando a sua vida por alguém. E eu queria hoje que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, pensando que serviço não é subalternidade. Porque é isso que vem na nossa cabeça no primeiro momento, não é verdade? Quando a gente pensa em serviço, talvez você pense num empregado, numa empregada, que é subalterno a você e que tem que servir você a partir de uma função que essa pessoa exerce na sua casa ou no ambiente profissional. Mas a partir da sabedoria bíblica, serviço não tem nada a ver com subalternidade. Por quê? Se fosse a partir dessa perspectiva, Jesus nunca serviria ninguém. Ele nunca se proporia a servir alguém, porque ele é o mais alto. Na carta de Paulo aos Colossenses, nós aprendemos que Jesus, ele é o maioral. É tudo sobre Jesus. Jesus é poderoso, ele é o maior. Então, se fosse a partir de uma perspectiva de hierarquia, Jesus não serviria a ninguém, mas ele mesmo desconstrói isso. Não apenas nessas palavras aqui, mas em toda a sua vida. Ele é aquele que serve. Ele é aquele que constantemente está servindo pessoas que não merecem. Então nós aprendemos aqui rapidamente que dar a vida por alguém, servir alguém, não tem nada a ver com subalternidade. Eu queria que você partisse desse pressuposto nessa manhã para essa nossa reflexão. Eu quero convidar vocês nessa manhã para que nós viremos uma chave juntos na direção de servir as pessoas com quem nós nos conectamos. Ô Rubens, você já contou quantos adultos nós temos aqui? Quantos? 104 adultos aqui hoje. 104 adultos. Com quantas pessoas nós nos conectamos durante a semana? Eu me conecto com as pessoas que só eu me conecto. Sei lá, mais 10 pessoas. Aí você se conecta com outras 10. Você que está aí do lado, outras 10. Com quantas pessoas nós nos conectamos durante a semana? Eu quero desafiar você a pensar de que Deus, ele, para dar propósito para a sua vida, para dar alento, para dar esperança, para curar a sua mente e o seu coração, ele insere você na missão que é dele.
Missão de reconectar consigo todas as coisas. E Ele convida você a participar disso. Não simplesmente entregando um folheto numa praça, andando com uma camiseta, Jesus ama você, eu também. Muito mais do que isso. Inserindo em você hábitos que conectam com pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. E eu quero convidar você a pensar nisso na direção de que serviço não é subalternidade. É privilégio e é um padrão ensinado por nosso mestre. E com um propósito. Não é sem propósito. Jesus não serve aquelas pessoas sem propósito. Não tem nada para fazer, acordei cedo hoje, tô animado, estou com uma motivação hoje acima da média, quer saber? Eu vou servir essas pessoas aqui. Não. O serviço de Jesus, o dar a vida de Jesus, tem a ver com o resgate. Olhe para esse versículo e lembre-se de que você é um discípulo, é uma discípula de Jesus, é um seguidor, é uma seguidora, um imitador, uma imitadora de Jesus. Então, se Jesus, ele não veio para ser servido, essa é uma boa pista. Nós também não estamos aqui para sermos servidos. Abre um parênteses. Você já entrou em alguma comunidade cristã onde o pastor é meio que um subdeus? Onde o pastor, assim, ele tem um tratamento, assim, VIP, porque Deus fala com ele de uma forma diferente. Não. Todos nós aqui acreditamos no sacerdócio universal, que Pedro vai dizer em uma de suas cartas. O que isso significa? Significa que você tem tanto acesso a Deus quanto eu, que sou pastor. Nós somos falhos, somos pecadores igualmente. A diferença é que eu fui para o seminário, fiquei 4 anos estudando teologia e entendo que Deus me vocacionou para estar à frente de uma comunidade, pastoreando, ensinando, mas eu não sou melhor do que ninguém aqui e eu não vim aqui para ser servido. Eu, como pastor, não estou aqui para ser servido. Você não está aqui para ser servido ou servida. Você está aqui e é discípulo, discípula de Jesus para servir, para dar a sua vida com um propósito. Não sem propósito, com um propósito. Eu quero usar esse texto como um cabeçalho para a gente entrar em alguns pontos e em uma outra história aqui nessa manhã. Eu quero destacar algumas coisas com você que o serviço, à luz da perspectiva de Deus, é capaz de fazer. Existe um serviço que ele aprisiona. Existe um tipo de serviço dentro de uma comunidade cristã que ele oprime. Mas existe um serviço, à luz da graça, do Evangelho de Jesus Cristo, que ele liberta. E é sobre esse serviço que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. E a primeira coisa que eu queria destacar é identidade que liberta para servir. O serviço, ele não deve partir, o meu serviço, o seu serviço, dentro dessa igreja e fora daqui, ele não deve se iniciar na necessidade. Tem uma demanda aqui, eu estou vendo essa demanda, eu tenho condições de fazer, então por isso eu vou fazer. Não. O meu serviço, ele brota da minha identidade como filho, filha de Deus. Como seguidor de Jesus. O Espírito Santo que habita em mim me direciona a ter os mesmos hábitos do meu mestre. Os mesmos hábitos de Jesus. E esses hábitos de Jesus me encaminham para o serviço. Eu não sirvo para ser visto, eu não sirvo para ser notado, eu não sirvo nem porque existe uma demanda. Eu sirvo porque essa é a essência do meu mestre. Olha só. Eu queria convidar vocês a olhar comigo para João capítulo 13, uma história conhecidíssima, que a gente já visitou algumas vezes, mas a palavra sempre se renova, o Espírito Santo torna ela real e aplicável aqui nessa manhã. Quero convidar você a olhar comigo aqui na projeção, na NVI, Nova Versão Internacional, ou você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão de preferência, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado
tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Olha só, gente, Jesus, ele faz um movimento aqui que é inacreditável. Hoje, em algumas comunidades cristãs, alguns momentos de celebração, ou melhor, de marcação de um rito, convida-se uma pessoa aqui na frente para ser honrada e existe uma cerimônia para lavar os pés dessa pessoa. E aí essa pessoa tira o sapato, tira as meias e alguém lava os pés dessa pessoa e essa imagem tem a ver com honra, tem a ver com eu aqui que estou lavando os pés me colocar como aquele que serve, aquele que se coloca numa posição semelhante à de Jesus. Mas, sinceramente, para mim fazer isso não é constrangimento nenhum. O fazer isso, para mim, seria algo tranquilo, porque quem sou eu? Eu sou o Carlos, que saiu lá de Sengés. Alguém aqui conhece Sengés? Fora os sengianos? Uma cidade pequena, eu saí de lá, do interior, não tenho sangue azul, eu não tenho nobreza, eu não tenho nenhuma história de gente famosa ou muito rica na minha família. Eu sou o Carlos. Para mim, tranquilo, lavar o pé de qualquer um. Só que a gente não está falando de qualquer um aqui. A gente está falando de Jesus, Todo-Poderoso. Sabe quando a gente vai receber uma visita aqui, de repente, do prefeito, do governador, de alguém famoso, e aí a gente prepara uma cadeira especial para essa pessoa sentar, porque ela veio aqui para ser servida. Não, Jesus não é assim. Jesus é muito mais famoso, muito mais poderoso, muito mais merecedor de honra do que qualquer prefeito, governador, presidente, quem quer que seja. Só que olha só, de onde brota o serviço de Jesus? Sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus, ele sabia de onde tinha vindo, sabia que voltava para Deus. Irmãos, irmãs, eu quero lembrar vocês de que nós sim fomos chamados para o serviço. Eu quero desafiar vocês a sermos uma igreja que serve, mas não somente aqui. Ah, Carlos, eu já estou envolvido aqui no serviço, eu faço parte da escala da integração, eu faço parte do café, às vezes eu estou na equipe de apoio lá fora, às vezes eu estou com as crianças lá, na música, eu já estou envolvido no serviço. Não é desse serviço que eu quero falar hoje. Eu quero falar do serviço daqui para fora. O serviço em contato com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Esse serviço, ele é extremamente importante. Foi para isso que nós fomos chamados por Jesus, para sermos igreja de fato. Mas esse serviço, ele não acontece porque existe uma demanda. Ah, existem pessoas precisando aqui nessa rua, existem pessoas precisando lá no meu trabalho, existem pessoas precisando na minha vizinhança. Não é aí que nasce o compromisso com o serviço do discípulo de Jesus. O compromisso com o serviço do discípulo e da discípula de Jesus nasce da sua identidade. Isso é quem eu sou. Isso é quem você é. O Espírito Santo que mora dentro de você, conduz você, encaminha você, capacita você para servir as pessoas que estão ao seu redor. Jesus sabia, e por saber, ele se levanta da mesa. Olha só, imaginem essa cena. Quero que vocês viajem um pouquinho comigo aqui. Imaginem essa mesa, os discípulos ali sentados em volta, talvez Jesus na ponta da mesa. De repente, Jesus, sabendo quem ele era, sabendo que o Pai havia posto algumas coisas debaixo do seu poder, todas as coisas,
sabendo Jesus que o Pai tinha posto todas as coisas debaixo do seu poder, ele se levanta da mesa, e aí você que não sabe o final da história, olha para isso e fala, é agora. É agora que ele vai falar assim, olha, quem manda aqui sou eu. E eu tenho toda a glória do meu Pai. Tudo que é do meu Pai é meu, tudo que é meu é do meu Pai. E agora vocês vão ter que ouvir. De repente, qualquer um de nós faria isso nesse momento. Mas olha só, Jesus se levanta, tira a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ninguém esperava por essa. Ninguém esperava por essa. Quando Jesus, ele se levanta para depois se humilhar. Nós não temos dificuldade com saber que nós somos discípulos, discípulas de Jesus, somos amados pelo Pai. A gente entende isso com o tempo. Nós não temos dificuldade em nos levantarmos para mostrarmos quem nós somos, mas nós temos dificuldade sim em colocar a toalha em volta da cintura e fazer o serviço do empregado, do servo menor da casa. Quem fazia isso, via de regra? Quando você chegava da rua, de uma viagem, você era recebido às portas de uma casa por um servo que ajudaria você a lavar suas mãos dentro, naqueles potes, aquele mesmo pote que Jesus usa para transformar água em vinho. Esses potes ficavam às portas das casas, então algum servo ia ajudar você a lavar as suas mãos ali. E aí você entraria, outros servos estariam já arrumando a mesa, deixando tudo bonito aqui, trazendo os alimentos da cozinha. E quando você se assentasse ao redor aqui desse ambiente, o último servo, o mais pobre da casa, o último que chegou, talvez o mais incapaz de fazer outras tarefas, esse servo se aproximaria de você para lavar os seus pés. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos e irmãs, é algo inimaginável e incrivelmente belo. Jesus está mostrando para nós que servir não é subalternidade. Nós conhecemos a história, Jesus ele morre na cruz, ele foi crucificado, mas 3 dias depois ele ressuscitou porque ele não tinha pecado. A morte não tinha como deter Jesus. Então nós sabemos que Jesus era perfeito. Não há subalternidade aqui. Por que que Jesus lava os pés dos seus discípulos? Por quê? Pela identidade dele, de saber quem é. A sua identidade, meu irmão, minha irmã, é a identidade de filho, filha de Deus, discípulo, discípula de Jesus, cheios do Espírito Santo. Se isso é verdade, o Espírito Santo nos conduz para sermos semelhantes a Jesus. No serviço. No serviço, olha só. Comece da identidade, não da necessidade. A necessidade faz doer o nosso coração. A necessidade faz você ficar triste e revoltado, de repente, com alguma situação específica de um semelhante seu passando por dificuldades. Mas não comece pela necessidade. Comece por sua identidade de discípulo de Jesus. Não sirva para ser alguém, mas sirva por ser quem Cristo já o fez para ser. Não sirva para que então você seja uma pessoa abençoada. Não sirva para que então você se perceba como um filho obediente. Não. Sirva as pessoas que estão ao seu redor, sirva os seus vizinhos, sirvam os profissionais que trabalham ao seu lado, sirvam por quem vocês já são, seguidores de Jesus. E nesse sentido, quero convidar vocês a um movimento prático durante essa semana. Preste bem atenção nisso. Identifique 3 pessoas. Será que você trabalha, se relaciona com pelo menos 3 pessoas durante a semana? Sim, que não conhecem a Jesus. Ah, tem um irmão lá que vai numa igreja e tal. Não. Seja amigo desse irmão, mas não é dessa pessoa que eu gostaria que você se aproximasse.
essa pessoa que já frequenta uma comunidade cristã, que Deus a abençoe e a nutra do Espírito Santo nessa comunidade cristã. Eu quero desafiar você a identificar 3 pessoas do seu cotidiano, diante de quem você, sabendo quem é em Cristo, se levantará, não para dar uma carteirada, não para dizer que você é isso e aquilo, mas para servir. Vamos lá? Identifique 3 pessoas do seu cotidiano. Tenho certeza que você tem muito mais amigos, colegas de trabalho do que 3, vizinhos. Talvez existem 5, 10, 15 pessoas, não necessariamente próximas, mas pessoas com quem você se conecta durante a semana. Eu gostaria que você pensasse em 3, diante de quem você, sabendo quem é em Cristo, você vai se levantar para servir. Como assim servir, Carlos? Eu vou lavar os pés dessa pessoa, ela vai achar que eu sou maluco. Não. Você pode passar um café para ela, lá no escritório onde você trabalha. Você pode fazer um bolinho e cortar metade para a sua família, e a outra metade você leva numa embalagem bonitinha e entrega para essa pessoa. Você pode, se você for como eu, não sabe fazer nem um miojo, você pode comprar um bolinho e levar para essa pessoa. Você pode colher as frutas que dão no seu quintal, se você mora numa casa e tem árvores. Você pode colher as frutas que estão caindo no chão e apodrecendo. Você pode pôr num potinho e levar no seu vizinho e falar assim: eu trouxe aqui para você. Eu quero convidar você a identificar 3 pessoas do seu cotidiano, vizinhança, trabalho, ambiente de lazer, diante de quem você, sabendo quem você é em Cristo, se levantará para servir. Uma segunda coisa que eu queria destacar à luz desse texto é a proximidade que enxerga a poeira dos pés. Às vezes, nós não servimos as pessoas que estão ao nosso redor, e agora eu não estou falando aqui, porque tem pessoas que precisam de ajuda, e isso é muito óbvio. Você está em determinado lugar da cidade, e você percebe que existem moradores de rua ali, pessoas em situação de rua. Então você sabe que essas pessoas têm necessidades urgentes. Mas existem pessoas que trabalham com você, que moram no seu bairro, e que não necessariamente têm necessidades tão urgentes assim. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, sim, elas têm. Elas têm necessidades urgentes. O problema é que nós estamos longe demais para enxergar a poeira dos pés. Nós estamos longe demais para ouvir as histórias que as pessoas têm a dizer a respeito dos seus casamentos quebrados, a respeito das suas doenças emocionais, a respeito das suas frustrações com o ambiente profissional onde elas vivem. Olha só. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. E aí, se você frequenta uma comunidade cristã há bastante tempo, você olha para esse texto e fala: ei, Pedro, né? Pedro sendo Pedro, falando abobrinha para Jesus. Mas qualquer um diria isso aqui. Qualquer um naquele tempo diria isso aqui. Porque, como eu disse, gente, era uma tarefa humilhante. Era a tarefa do servo, mais servo, mais servo, mais servo, menor de uma casa. Então, quando Pedro diz para Jesus: olha, você nunca vai lavar os meus pés, essa é uma fala que qualquer um de nós diria. Agora, Pedro não entende de que Jesus está perto o suficiente dele e dos discípulos e sabe, eles estão com os pés empoeirados. Jesus sabe. Jesus está tão perto de Pedro, Jesus está tão perto dos outros discípulos, que ele sabe da poeira dos pés dos seus discípulos. E Jesus então diz: Pedro, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. É claro, gente, que essa conversa aqui não tem a ver com um pé sujo, não.
Isso aqui tem a ver com as mazelas, com as dores, com as coisas que nós carregamos em nossos corações e mentes, e que Jesus, próximo como é, amigo presente, leal, Ele é próximo o suficiente para enxergar essa poeira e nos lavar e nos redimir. Agora, Jesus nos convida a sermos seus imitadores. Talvez aquela pessoa que trabalha com você na mesa do seu lado, com quem você se relaciona muito durante a semana, essa pessoa esteja passando por coisas dificílimas em sua história. Mas porque nós estamos distantes, apenas numa aproximação protocolar, nós não enxergamos a poeira que elas têm. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Eu quero convidar vocês para mais um movimento prático. Mapeie os pés empoeirados ao redor de você. E como Jesus seja um agente de transformação a partir do serviço. Mapeie os pés empoeirados. Irmãos, irmãs, eu creio muito que Deus ele nos conduz a conversas, a contatos, e que nós nem imaginamos o porquê. Mas vizinhos que você tem, pessoas que trabalham com você, pessoas que são seus superiores ou seus subalternos no ambiente de trabalho, e que você conversa dia após dia, você desenvolve conversas de trabalho, profissionais, e às vezes conversa sobre a família, às vezes conversa sobre filhos. Mapeie os pés empoeirados que estão ao seu redor. Mapeie e sirva, não porque houve uma conversa na igreja, não porque você quer ser alguém assim, assim, assado, mas por quem você já é, por sua identidade. Existem pessoas que trabalham com você que querem muito, muito, muito ser ouvidas. Carência de escuta. Pessoas que querem ouvir de você, que você vai ouvi-las e que você não tem pressa. Existem pessoas que precisam de ajuda com burocracias. Talvez você que é mais jovem aqui, lá em casa, o Isaac tem 9 anos. E eu achei que eu nunca ia chegar nessa fase. De verdade, eu achei que eu nunca ia chegar nessa fase. Porque eu ia crescer com tecnologia e eu ia saber sempre lidar com isso. E às vezes eu não consigo resolver um BO lá, o Isaac pega o controle, é aqui, pai. Na televisão ou na própria internet. Se você é jovem, se você manja muito de informática, tem pessoas idosas que precisam da sua ajuda. Tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Tem pessoas que não estão nesse mundo digital e, de repente, para fazer um pagamento, de repente, para retirar um documento, precisam da sua ajuda. Mapeie quem são essas pessoas com os pés empoeirados e ajude-as. Se você é mais experiente, se você já tem um pouco mais de rodagem e você conhece a vida e você vê os jovens aqui se aproximando da nossa comunidade e você, num primeiro momento, fala: esse pessoal, vou te falar, viu, muito jovem, gente muito complicada. Não, aproxime-se dessas pessoas, mapeie os seus pés empoeirados e as sirva. Sirva os seus vizinhos, sirva as pessoas que trabalham próximas de você. Agora eu vou falar uma coisa que é muito importante. Se você é amigo, é amiga de um casal que tem muitos filhos, você pode servir esse casal, essa família, cuidando dos filhos 1, 2 semanas seguidas. Né, Natália? Gente, é brincadeira, mas não é.
Porque a ajuda, o serviço, ele é prático. Sabe, se você fala assim, quando eu chego para alguém e falo assim, olha, na melhor das intenções, eu digo assim, olha, se você quiser, eu te ajudo, eu estou à sua disposição. Me liga se você precisar. Ok, eu comunico algo. Se essa pessoa precisar, ela pode me ligar. Mas quando eu sei, eu estou perto o suficiente para saber dos pés empoeirados que ela tem, a minha proposta de ajuda é completamente diferente. Se você precisar do meu carro, ó, eu não vou usar essa semana, pode pegar. Fique à vontade. Porque não é uma proposta impessoal. É uma conversa de quem está perto o suficiente para saber de que essa pessoa precisa de ajuda. E uma terceira coisa que eu queria destacar é que o serviço aponta para o mundo no qual sonhamos viver. Que mundo você sonha viver? Se você fechar os seus olhos e imaginar como seriam as ruas, como seriam as relações, como seriam os ambientes de trabalho, como seria o lazer, como seria o tratamento do pai para com o filho, do filho para com a mãe, do marido com a esposa, esposa com o marido, como seria esse ambiente no mundo que você sonha viver? O serviço que nós fazemos, sabendo da nossa identidade em Jesus, ele revela esse mundo. Olha, ele revela esse mundo que o seu vizinho, que não acredita em Deus, o seu colega de trabalho, que é ateu, que simplesmente não acredita na existência de Deus, mas esse seu vizinho, amigo, amiga, ateu, ele sonha em viver em um lugar justo, em um lugar de integridade, em um lugar onde as pessoas são pacientes umas com as outras, em um lugar onde as pessoas se amam, se entendem. Ele sonha. E o seu serviço na direção desse seu amigo ateu é capaz de revelar esse mundo que nós cremos é o reino de Deus. Muitas vezes nós queremos revelar esse mundo a partir das palavras. Esse mundo que você quer viver, eu vou te contar. Isso aí é o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, e a gente começa a querer conversar, querer convencer a partir de um discurso alguém que nem acredita em Deus. Porém, quando você faz isso a partir do serviço, a pessoa não tem escolha. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm escolha. Quando você as serve, elas enxergam, elas são apresentadas ao mundo no qual elas sempre sonharam viver. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A palavra aqui, entendem, no grego tem duas palavras para entender ou para conhecer. Oidas, que significa saber no sentido de informação, e gnosco, que é o saber experiencial, que é conhecer a partir da experiência. Aqui é gnosco. Vocês perceberam experiencialmente? Vocês estão aqui? Sabe quando você está falando com alguém, você fala, você está aqui? Você está aqui comigo? Você está percebendo o que eu estou fazendo aqui? Você viu o que eu acabei de fazer aqui? É isso que Jesus está perguntando. Vocês entenderam experiencialmente o que eu acabei de fazer? E talvez Pedrão, o mais afoito, fez assim, ó. E nesse momento ele diz: vocês me chamam mestre, vocês me chamam de senhor, e com razão, pois isso é verdade. Mas então, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés daqueles que merecem. É isso? Daqueles que têm os pés não tão sujos. Não. Lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. Isso aqui, gente, não é um rito. Eu gosto desse rito de cerimônia de lavar pés. Eu acho isso muito bonito e simbólico. Mas é muito mais profundo que isso. Isso tem que ser um estilo de vida. De eu
Carlos não ser melhor do que ninguém e estar sempre disposto a servir alguém. De você entender que você não é melhor do que ninguém e estar sempre disposta a intencionalmente descobrir formas de mapear as pessoas que estão com os pés empoeirados à sua volta. O texto continua. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A palavra bem-aventurados pode ser traduzida como mais do que felizes. Olha que interessante, talvez você chegou aqui nessa manhã pedindo para Deus uma palavra sobre felicidade, sobre alento. E aí eu começo a falar que você tem que servir, que você tem que servir, que você tem que servir. E você fala, puxa, eu vim no dia errado. Não, se você quer ser feliz, pratique essas coisas. Você quer terminar o dia cheio de felicidade, quando as coisas estão bem na perspectiva financeira, e quando as coisas não estão bem, pratique essas coisas. Você quer terminar o dia cheio de alegria, quando você está exalando saúde, e também quando você está enfrentando enfermidade, pratique essas coisas. E quando você pratica essas coisas, aquelas pessoas que não acreditam em Deus mais, porque de repente frequentaram comunidades onde o pastor era aquele personagem que eu mencionei anteriormente, que ele era servido, e que ele era o cara, ele é o bispo, é o anjo de Deus ali, ele é o semideus. Essas pessoas não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de espiritualidade baseada em Jesus. Porém, quando você as serve como um hábito missional, elas são reveladas, aliás, a elas é revelado um mundo no qual elas querem viver. Toda vez, presta atenção nisso, que servimos alguém, revelamos Jesus e o mundo no qual a humanidade anseia viver. Irmãos, eu quero lembrar você do primeiro desafio. Identifique 3 pessoas durante essa semana. 3 pessoas e intencionalmente ciente de quem você é. Não é subalternidade. Mas eu vou servir o meu empregado? Eu vou servir a pessoa que me serve no trabalho, que é a minha auxiliar ou o meu auxiliar? Eu vou servir a pessoa que vem na minha casa para limpar a minha casa? Não faz sentido. Irmãos e irmãs, a partir da vida de Jesus, serviço não é subalternidade. Serviço é a identidade do discípulo e da discípula de Jesus. Identifique 3 pessoas durante essa semana. As sirva, passe um café, ofereça um bolo, faça algo, dê um presentinho, dê um abraço, as sirva de alguma forma. Mapeie as pessoas que estão com os pés empoeirados. Esteja próximo o suficiente para saber disso. E quando você fizer isso, saiba que você está revelando um mundo que essa pessoa anseia, talvez não saiba explicar, mas anseia viver. Olhando aqui para a grande história, para esse diagrama que nós usamos aqui com frequência, eu quero lembrar você a respeito dele. Esse primeiro símbolo fala para a gente a respeito da criação, é uma seta virada para baixo, e a criação é o momento onde Deus vem na minha e na sua direção, Ele nos faz, Ele nos molda, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, uns com os outros, com toda a criação. Ele olhou para todas as coisas que Ele fez, Ele olhou para nós aqui nessa manhã, cada um com o seu estilo, e Ele viu que todos nós aqui, diferentes como somos, que tudo isso era muito bom. Porém, a sabedoria bíblica diz em Gênesis 3, a partir desse X, de que algo deu errado. Algo deu errado com a humanidade, algo deu errado conosco. E eu não quero mais servir vocês, a não ser que eu tenha algo em troca. Eu não quero mais servir vocês. Ou eu só quero servir quando eu quero muito. Ou eu me sinto envergonhado de servir demais, porque vão pensar que eu sou um coitadinho. Esses pensamentos a respeito do serviço são provenientes do pecado. O pecado nos arrebenta, o pecado nos deforma.
A boa notícia, irmãos, é que Deus não nos abandona na nossa miséria, mas a partir de Gênesis 12, Ele escolhe uma pessoa, Abraão, a partir da qual uma nação surgiria, a nação de Israel. E essa seta é uma seta que aponta para frente, que aponta para a cruz, aponta para Jesus, aquele que nos reconecta ao Pai, aquele que se esvazia, aquele que, ciente da sua identidade, vem e lava os nossos pés. Muito mais do que isso, aquele que, ciente da sua identidade, vem na minha e na sua direção e dá a vida por nós. Morte de cruz. Aquele que morreu crucificado por nós, por amor, por serviço. Ciente da sua identidade. E agora, em que momento da história nós estamos? Aqui. Esse A é o Adiático, a nossa comunidade local, e nós estamos em missão, e é uma seta que aponta para onde? Para a restauração de todas as coisas. Por isso, aqui, nessa seta que aponta para frente, toda vez que você serve alguém, toda vez que você leva um bolinho para o seu vizinho, toda vez que você colhe jabuticabas no seu quintal e entrega para a filha da vizinha que gosta de frutas, toda vez que você faz um gesto de amor, de serviço na direção de alguém, você não revela você revela a eternidade que há de vir, justa, amorosa, maravilhosa, bela, magnífica. O seu serviço revela isso àquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Sobre isso, o missiólogo Leslie Newbigin diz o seguinte: a igreja vive no meio da história como três coisas: como sinal, como instrumento e antegosto do reino de Deus. Imagina que você entra numa festa de casamento e você tem o prato principal que vai ser servido às 20 horas. Mas às 19h30, não canapés, não entradinhas. Às 19h30, parte do prato principal é servido. Ainda não de forma total, ainda não para você comer o quanto você quiser, mas parte do prato principal, que será servido às 20, é servido às 19h30. Esse prato servido às 19h30 é a igreja. Somos nós. Já vivemos a eternidade? Jesus já se revelou, já veio buscar a sua igreja, nós já estamos vivendo plenamente no reino de Deus? Não. Nós ainda estamos na história e os nossos gestos revelam o reino, mas que gestos? Serviço. Serviço. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida com um propósito. Irmãos, irmãs, o sonho do meu coração para essa comunidade cristã, para o Ático, é que nós sirvamos aqui, que nós tenhamos uma porcentagem alta de voluntariado aqui dentro para com as coisas da igreja. É muito necessário. Eu já falei que a gente sempre precisa de voluntários do Kids. Sempre precisa, sempre precisa. Se você quiser servir na integração, na música, no apoio, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o meu sonho principal é que nós sejamos pessoas que servem lá fora. Que você se conecte com as pessoas que trabalham com você e, mapeando os seus pés empoeirados, você as sirva. Não falando porque eu sou da igreja tal. Não. Porque você é discípula de Jesus. E assim como o seu mestre, você não está aqui para ser servido. Ah, Carlos, mas eu cheguei aqui na igreja, já faz um mês que eu estou aqui, eu percebi que as pessoas não me honram. E você não está aqui para ser servido. Eu não estou aqui para ser servido. O Rubem não está aqui para ser servido. O nosso líder mais maduro, Cid, não está aqui para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Para dar a nossa vida com propósito. Eu quero desafiar você. Não se veja nessa manhã como alguém que ocupa uma cadeira pura e simplesmente. Você não é isso.
Você é parte de uma igreja. E sendo parte de uma igreja, eu quero desafiar você a não ser um agente de consumo aqui, mas ser um agente de transformação. O nosso serviço tem um propósito: resgate das pessoas que ainda não estão em casa, dos filhos e filhas que ainda não voltaram para casa. E Deus quer usar você com as suas particularidades. Você tem dons que eu não tenho. A pessoa que está aí do seu lado tem dons que a outra pessoa do outro lado não tem. Deixa Deus usar você, para que sejamos presença que serve. Presença que serve. Nos ambientes onde estamos inseridos, não precisamos ser uma igreja perfeita. Eu nunca tive essa expectativa a respeito do ático. Ah, Carlos, o ático tem alguns defeitos. Você nem sabe quantos defeitos tem. Eu sei muito mais do que você. Deixa eu te contar. Tem muito mais. Se você acha que tem 2, 3, eu te passo uma lista de 100 defeitos que nós temos. Mas não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre estarmos juntos, em missão. O que nós podemos levar para casa, para a gente pensar, refletir, antes de nos assentarmos ao redor da mesa? Lembre-se, irmãos e irmãs, servir não é subalternidade. Servir é parte negociável da identidade dos discípulos de Jesus. Servir não é subalternidade. Segundo, fique atento, fique atenta às pessoas com quem você convive e seja intencional e criativo, encontrando oportunidades de servi-las. Seja intencional, seja criativo. Deus lhe deu criatividade. Seja criativo. Deixe a sua mente explodir com tantas possibilidades simples, singelas, amorosas de serviço que você pode ter na direção das pessoas que convivem com você. Quando servimos as pessoas, revelamos um mundo onde todos anseiam viver. O serviço é tanto demonstração de amor, quanto oportunidade missional. Preste atenção nisso. O serviço, ele é demonstração de amor desinteressada? É. Mas ele também é oportunidade missional. Se você quer se conectar a alguém, familiar, amigo, quem quer que seja, uma excelente oportunidade ou mecanismo para você fazer isso é a partir do serviço. Ciente de quem você é, levante-se. Não para dizer que você é isso, que você é aquilo, para apresentar o seu currículo, onde já se viu, na outra igreja eu fazia isso, fazia aquilo, agora isso, agora não, as coisas não estão funcionando como eu imaginava. Não. Ciente de quem você é, levante-se para se humilhar. Posicione-se para se humilhar. Posicione-se para deixar Jesus transparecer a partir de você, mais Jesus e menos você, na direção das pessoas que ainda estão com os pés empoeirados. Eu quero fazer um convite para você. Nós estamos querendo estruturar e iniciar algo na nossa comunidade referente a, agora especificamente mesmo, referente à ação com os menos favorecidos, ação social, trabalho com marginalizados. E se você entende que Deus capacitou você com um dom especial nessa direção, se você entende que você tem um chamado para participar disso, que você ama isso e que você gostaria de se envolver com isso, sabendo das dificuldades e dos desafios que é esse tipo de envolvimento, me procure.
Nós precisamos construir uma equipe que vista a camisa e que nos conduza também nessa direção, para o bem dos nossos amigos, para o bem da nossa cidade. Você pode fechar seus olhos? Eu gostaria de orar com você. Deus de graça, por favor, enche-nos com o seu amor, enche-nos com a identidade em paz, de que somos seus filhos, somos suas filhas, e de que não precisamos servir para sermos aceitos, mas de que devemos servir por ser quem somos. Deus, Espírito Santo de Deus, traz às nossas mentes neste momento nomes de pessoas, na direção de quem amorosamente nós iremos durante essa semana. Para servir, para dar a nossa vida com propósito. Faz isso, Pai. Se essas 104 pessoas aqui nessa manhã entenderem isso, muita gente vai ser servida e vai ver o sinal visível do seu reino. Muita gente vai ter um spoiler da eternidade, se nós nos movermos na direção delas durante essa semana. Faz isso, Pai, primeiro em nós, para a honra e glória do seu nome. Amém.